Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver uma implementação na linguagem R de exemplos de regressão via spline e também de modelos generalizados aditivos, tá bom? Então vou começar aqui com a regressão via spline e outros métodos similares e depois nós vamos passar aqui para os modelos generalizados aditivos com outro exemplo, outro conjunto de dados, tá? Então aqui para o caso aqui do spline, eu peguei os mesmos dados que eu usei para a aula teórica, tá? É aqui do pacote MAS, o nome do conjunto de dados é esse aqui, ó, GAG URIN, que seria um conjunto de dados aqui onde nós temos duas variáveis, uma variável é a idade de crianças, 100 anos, e a outra variável é a concentração de GAG, tá? Que é uma molécula aí que a gente consegue, por exemplo, medir a partir do exame de urina, tá? E aí eu criei uma variável aqui, dados, para receber esse conjunto aqui, GAG URIN, tá? E tá aqui as duas colunas, idade GAG. Nosso objetivo aqui é prever, então vou colocar aqui um setseed 45 para reprodutividade do código, tá ok? E aqui eu estou separando aqui uma variável tr que determina que 251 observações serão utilizadas para treino, tá? E aí eu sorteei essas 251 observações para treino e agora eu vou indexar meus dados aqui nessas 251 observações sorteadas nesse vetor treino, tá? E chamar de dados.treino e as remanescentes, ou seja, excluindo essas, eu chamo de teste. Então eu tenho aqui 251 observações para treino e 63 para teste das duas variáveis, tá? Então, uma vez que o método aí de regressão via spline é um método não linear, né? Eu vou começar pelo mais simples, que é a regressão polinomial, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um gráfico, ó, plotando aqui o GAG em função da idade, é o mesmo gráfico que eu fiz no vídeo teórico. Quem não viu esse vídeo, por favor, veja, porque tem muitos detalhes aqui que eu vou passar bem rápido, né? Mais um vídeo de implementação. E aqui eu vou fazer com o comando LM vários modelos aqui, né? Primeiro um modelo de primeira ordem, de segunda, até um modelo de quinta ordem, tá? Então, para isso eu utilizo o comando aqui poly, aqui eu coloco o grau do polinômio que eu quero estimar, tá? Raw igual a true, para ele dar um resultado aí similar ao se eu fizesse da seguinte forma, tá? Por exemplo, colocando coeficiente por coeficiente aqui. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma que a gente consegue comparar os modelos, enfim, a forma de parametrização, digamos assim, de codificação dos coeficientes fica igual, mas em termos de previsão, se você não usar esse raw igual a true aqui, não vai fazer diferença não, tá? Então, vamos lá, modelo 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui eu simplesmente vou fazer uma comparação entre os modelos, o que na verdade a gente pode pensar que não faz muito sentido, uma vez que se eu tiver o modelo de quinta ordem, eu posso ver a significância de cada coeficiente, né? Mas aqui é uma forma de comparar modelos interessante com a análise de variância. Se eu tiver modelos de estrutura diferente, eu também posso utilizar isso daqui para comparar esses modelos, tá? Então aqui tudo bem que são todos modelos polinomiais, mas fica a dica aí se você quiser comparar um modelo polinomial com spline e por aí vai, tá? Então aqui eu vi que adicionando aqui o coeficiente de quinta ordem, né? Eu tenho uma redução aqui na soma dos quadrados dos erros, né? E tenho significância, enfim, né? A diferença aí entre os modelos e o modelo de quinta ordem é o que me dá um erro mais baixo, beleza? Então, eu vou considerar esse modelo e agora eu vou fazer aqui um summary desse modelo para a gente ver aqui o ajuste dele. Você pode avaliar a significância dos coeficientes também, tá? Aqui, basicamente, eu vou fazer uma previsão com os dados de teste. Então, aqui eu criei uma sequência, tá? E aqui eu vou avaliar, né, o meu modelo, fazer uma previsão com o meu modelo nessa sequência, tá? E estou pedindo aqui como saída também, além da previsão, um intervalo de confiança. Então, na hora que eu venho nesse resultado aqui, y-hat5, que é do modelo de quinta ordem, eu tenho uma coluna aqui para previsão, né? Uma coluna para o limite inferior de confiança e para o limite superior de confiança para a média da previsão, tá? E aqui eu vou fazer um gráfico de linhas, ó, do valor aqui do meu grid em relação à primeira coluna aqui, né? Desse conjunto y-hat5, tá? E aí ele vai adicionar no gráfico que a gente já tem, quando eu venho com o comando line. Se eu colocasse plot, ele plotaria num
um outro gráfico. E agora tem um comando também para eu plotar aqui, ó, mais de uma coluna, nesse caso 2 colunas, com o comando aqui match lines. Então eu vou entrar com as 2 colunas aqui do intervalo de confiança. Eu só coloquei um tipo de linha diferente, uma espessura de linha diferente, tá? Para ficar legal aí. Então tá aqui o intervalo de confiança para a média. Nessa região final aqui a gente vê que o nosso modelo tem uma variabilidade maior, até cortou aqui, ó. E vamos ver outras possibilidades. Agora eu vou fazer aqui uma regressão via funções de passo ou funções de escada, tá? Step functions, que eu mostrei para vocês na aula teórica. E para fazer isso, eu simplesmente uso esse comando cut aqui, ó, dentro do meu modelo LM para manipular a nossa variável independente, a nossa variável regressora, que é a idade. E aqui, com esse comando cut, eu meio que transformo ela em fator, dividindo ela em 4 partes, beleza? Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então vamos fazer esse modelo e dar um summary nele. Tá aqui como que é esse modelo nosso aqui, ó. Eu vou ter meio que um coeficiente para x de 4,42 até 8,84, né? O intercepto seria antes desse valor, de 0 até isso daqui, né? E para cada faixa aqui eu vou ter um coeficiente, que na verdade é uma constante. Se a gente plotar, isso vai ficar bem claro de entender, beleza? E da mesma forma que eu também fiz o intervalo de confiança e ploto aqui, tranquilo? Então esse modelo, conforme eu expliquei, né, é um modelo aí que, dependendo da região, não vai te dar uma qualidade legal de previsão, né? A gente vê aqui que o R ao quadrado aqui para o treino ficou bem mais baixo, né, que o modelo de quinta ordem polinomial, mas é uma abordagem aí que é interessante para a gente começar a falar de regressão via splines, porque na splines a gente vai trabalhar com uma representação em polinômios por partes, por exemplo, e a gente também vai dividir a nossa variável regressora em regiões ali para a gente fazer diferentes modelos polinomiais que vão ser fundidos para formar a spline, digamos assim, tá? Então nós temos esse pacote aqui splines, ele não precisa de ser instalado, já é um pacote base R, mas você precisa de carregar, tá? E aqui basicamente, ó, o que eu estou usando é esse comando aqui bs, dentro aqui do LM, para manipular a nossa variável idade e fazer spline, tá? E aqui os nots aqui seriam os nós, onde nós vamos quebrar os nossos dados para fazer a spline, tá? E dentro de cada região ali, né, considerando os nós que a gente definiu aqui, ele vai fazer um modelo polinomial por parte, piecewise polynomial, com grau 3, ou seja, um modelo cúbico, que é o que eu ensinei para vocês em aula aí, na aula teórica. Então vamos rodar esse modelo e dar um summary. Sinceramente, esse modelo, a interpretação dele não é tão simples quanto parece, né, porque ele vai tentar traduzir as quebras que a gente fez junto com o grau do polinômio que a gente adotou. Eu deixei o default, que é 3, né, em graus de liberdade aqui, né, que vai definir, de certa forma, os coeficientes. A gente tem, lógico, o grau de liberdade aqui associado ao erro e também tem essa questão aqui dos graus de liberdade do nosso modelo, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai pensar que no ajuste para os dados de treino, 0,73 de probabilidade explicada dos dados, tá? E a gente pode plotar esse modelo da mesma forma que a gente fez com os anteriores, beleza? Aqui também o intervalo de confiança, a gente vê que o modelo tem uma flexibilidade legal aí, mas aqui ele ainda tem uma variabilidade alta no final. E aqui eu coloquei com esse abline os nós, onde nós cortamos aqui para ele fazer a spline, a regressão via spline, beleza? Agora eu estou fazendo um segundo modelo de spline aqui, só que ao invés de determinar os pontos de corte ou os nós, eu estou deixando o modelo determinar para a gente. Então eu simplesmente coloco os graus de liberdade. Quando eu coloco 6 graus de liberdade, ele vai definir para a gente 3 nós, considerando que a gente quer um modelo polinomial cúbico. Então eu tenho 3 coeficientes ali, primeira, segunda e terceira ordem, e depois eu tenho mais um coeficiente para cada região, que vai ser adicionado aí, basicamente, tranquilo? Então vamos ver como que é definido aí nesse caso aí os nossos nós automaticamente. O modelo lógico vai mudar um pouquinho, a qualidade de previsão melhora um pouco. Vamos plotar que eu explico para vocês melhor o que que acontece aqui. Primeiro aqui o modelo, intervalo de confiança, a gente vê que o modelo já ficou mais suave, né? E aqui diminuiu um pouquinho esse erro no final. E aqui eu coloquei os nós que foram definidos automaticamente. Mas é fácil se nós quiséssemos definir isso na mão. Vou mostrar para vocês agora. Basicamente
basicamente ele considerou aqui os quartis. Então ele considerou aqui, ó, 25% dos dados abaixo do primeiro nó, 50% dos dados abaixo do segundo nó e 75% dos dados abaixo do terceiro. Então ele dividiu de 25% em 25%. É justo porque aí em cada região você vai ter sempre praticamente a mesma quantidade de observações para fazer as previsões, tá ok? Então, ó, eu posso obter os notes aqui, tá? Com esse comando aqui, ó, usando aqui também o comando bs, pego aqui esse atributo nots, e aí eu consigo ver aqui os nots, tá? Ou os nós, tá? 0.9625 seria por aqui, 4,10 seria por aqui e 8,27 seria por aqui. Mas se eu quiser também, ó, com esse comando aqui, ó, eu consigo obter os nós também com o comando do R aqui, base, né? O comando quantil, né? Eu pego o meu vetor aqui, do meu data frame dados da minha variável independente, que é a idade, e determino as probabilidades aqui, 0,25, 0,5 e 0,75. Beleza? Da mesma forma. Eu deixei comentado aqui porque, né, dá o mesmo resultado, mas enfim. Aqui seria uma abordagem que eu coloquei aqui, se você quisesse criar a spline para entendê-la melhor, passo a passo, porque aqui é feita uma parametrização nesse modelo que dificulta o nosso entendimento dos coeficientes. Então aqui eu estou criando um x para o NOT 1, tá? E nesse vetor nots que eu criei aqui, ó, eu estou selecionando ele e subtraindo os meus dados menos esses notes aqui, tá? Para eu definir a região à frente desse nosso primeiro nó aqui. E aí, se eu tenho o valor dessa subtração aqui, né, da minha variável independente em relação a esse nó menor que zero, eu atribuo zero aqui, para que esse coeficiente só seja levado em consideração quando eu estiver para frente desse nó. E aí eu crio uma mesma variável para o segundo nó e uma mesma para o terceiro. E aí eu meio que entro com um modelo aqui, ó, polinomial, tá? Uma base polinomial, e somando os coeficientes relativos a essas três regiões aqui, tá? Também cúbicos. Esse modelo ele não vai dar exatamente igual, porque a spline, lógico, ela tem outros recursos aí, por exemplo, a questão das derivadas ali para ter a suavização ali entre as regiões, a derivada primeira e segunda ser contínua, tá? Mas é uma aproximação aí, é meio que uma spline. Eu nem fiz aqui a parte gráfica, tá? Porque aqui a gente, utilizando o comando do R para spline, a gente tem mais recursos, beleza? Mas é só para tentar aí facilitar o entendimento de vocês. Agora, uma outra possibilidade é a gente trabalhar com a natural spline, ou spline natural, com esse comando ns aqui, que é outra possibilidade aqui do pacote splines, tá? E vamos lá. Basicamente, eu entrei aqui com uma sintaxe parecida com essa daqui, tá? Do BS, o comando BS. Beleza, aqui tá o nosso ajuste, né? Deu bem próximo lá do BS, né? O resultado é bem parecido. Vamos plotar aqui pra gente ver. Aqui eu acho que ficou um pouco mais suave, no final o erro talvez ficou um pouco menor. Eu acho que o ajuste melhorou aqui muito pouco para esse aqui, né? Mas o modelo que eu fiz aqui passo a passo acabou sendo um pouco melhor, né? Mas a diferença é pequena. Agora, uma outra possibilidade que eu disse para vocês seria a suavização de spline, que basicamente seria um método onde eu vou tentar, de certa forma, obter um modelo que é mais suave para evitar overfitting. Então, quando você trabalha com esse comando aqui, smooth spline, você pode entrar com graus de liberdade e às vezes a gente fica sem saber quantos graus de liberdade entrar, né? Quantos mais graus você entrar, né? Maior vai ser o número de quebras que você tem no modelo. E o número de graus de liberdade nunca pode ser maior que o número de observações que você tem, tá? Se você colocar igual o número de observações, você vai considerar em cada região apenas uma observação, né? O que vai dar um modelo aí muito flexível, né? E possivelmente com muito overfitting. Então eu coloquei um grau de liberdade relativamente alto aqui para comparar com um outro modelo, que seria um modelo que a gente vai aplicar aqui um parâmetro de penalização, tá? Então aqui, além de colocar esse parâmetro lambda aqui, eu determinei também que a gente vai fazer uma validação cruzada. Quando eu coloco isso igual a true, ele vai fazer essa validação cruzada com o método LOO, leave on out. Eu expliquei esse método aqui de validação cruzada no vídeo sobre árvore de decisão e floresta aleatória. Mas enfim, aqui quando eu faço isso daqui, ele define o número de graus de liberdade ótimo pra gente via validação cruzada. Opa, esqueci de rodar aqui antes, né? Então, pronto. Aqui ele definiu quase 10 graus de liberdade, ó. Pronto, agora a gente pode comparar os dois métodos. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou plotando aqui primeiro o nosso primeiro modelo com 30 graus de liberdade e agora
o segundo modelo, que é o que a gente definiu automaticamente o número de graus de liberdade. E aqui uma legenda só para a gente identificar. O verde aqui é o modelo mais suave, né, que é o modelo que nós conseguimos via suavização de splines, tá, com o parâmetro de penalização igual a 1. Enfim, eu não variei isso aqui, mas é um parâmetro que nós poderíamos testar também em outros valores, tá, para ver se melhora. E lógico, depois a gente tem que testar o modelo para ver aí como que vai diferir um do outro ajuste para os dados futuros, beleza? Agora, um método que eu não expliquei para vocês na aula teórica de splines é o método de regressão local, que a gente faz aqui no R com essa função loss. A regressão local é uma abordagem diferente para obter modelos não lineares flexíveis. Basicamente, esse método leva em consideração os pontos mais próximos de cada observação e vai ponderar a regressão via mínimos quadrados, considerando os pontos vizinhos. Quanto mais distante o vizinho estiver daquele ponto, menos ele é levado em consideração, tá? E aí o parâmetro mais importante nesse método é o span, que eu coloquei aqui, ó, que vai definir a proporção dos dados de treino que vão ser utilizados, né, para ponderar proporcionalmente, né, a distância daquele ponto ali de referência. Então, quanto mais distante o ponto estiver, menos ele será levado em consideração, né, e ele só será levado em consideração se ele estiver, por exemplo, entre os mais próximos ali em relação àquele ponto. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui span igual a 0,1, eu tenho um determinado ponto aqui, ó, ele vai considerar 10% do total de pontos em relação a esse ponto que eu estou considerando ali, porque o mínimos quadrados ele leva em consideração todos os pontos, né? Então, na hora que chegar a esse ponto aqui, ó, aqueles 10% que estão mais próximos é que serão considerados aqui na regressão, no cálculo ali, digamos, do erro, né? Na função perda de mínimos quadrados. E quanto mais próximo, maior vai ser o peso considerado ali na ponderação, beleza? Então, se eu considero aqui um span mais baixo, eu estou considerando poucos pontos e possivelmente o modelo vai ficar mais flexível, tá? Um span mais alto ele vai considerar mais pontos, então vai ser um modelo mais suave, tá? Então, esse span que é o parâmetro que vai definir aí a flexibilidade do seu modelo, beleza? Então, vamos ver aqui como que vai ficar aqui o modelo com span de 0.1 e o modelo com span de 0.5. A gente percebe aqui que um modelo com span de 0.1 fica mais flexível conforme eu disse, né? Porque ele considera só as observações mais próximas, né? E a gente vê nas regiões onde a gente tem mais variabilidade, esse modelo aí tem uma flexibilidade maior, né? E isso possivelmente vai ser uma fonte de sobreajuste quando a gente aplicar isso em dados de treino. Então, o modelo aqui com span de 0.5 fica mais interessante, tá? Uma forma de escolher esse span seria via validação cruzada, tranquilo? Agora nós vamos fazer o teste desses modelos, tá? Então, basicamente aqui, ó, eu estou fazendo várias previsões aqui para comparar as métricas de teste, sempre com os dados de teste aqui, ó. Então, com o modelo polinomial, os splines, spline natural e os modelos de regressão local. Eu tirei os de suavização aqui, ó, porque o comando de suavização, esse comando smooth spline, na hora que a gente pega esse modelo e usa a função predict aqui, ele meio que muda a estrutura, o resultado não gera um vetor de observações e aí fica mais chato de manipular. Eu resolvi deixar de fora aqui pra gente não perder muito tempo com isso, tá? Mas enfim, tô trabalhando com os outros métodos quase todos aí. E agora nós vamos fazer aqui um data frame para cada teste que a gente fez e um outro data frame resumindo aqui as métricas de teste. E aqui eu tenho ó, o RMSE, o R ao quadrado e o MAI, que seria a média dos valores absolutos de erro para todos os modelos que a gente considerou aqui no teste. E eu vejo aqui que basicamente, ó, a regressão local, o nosso primeiro modelo, é que teve um ajuste melhor para os dados de teste, tá bom? E basicamente é isso. E agora nós podemos plotar aqui o resultado dos dados de teste. Então aqui o que eu fiz diferente, ó, em relação aos gráficos que eu estava plotando antes, é que aqui eu estou plotando os dados de teste e aqui eu vou prever de novo, porque antes eu não estava tirando aqui o intervalo de confiança. Tudo bem que eu já tinha feito lá em cima, mas só para ficar bem claro aqui embaixo, tá? E aqui a gente tem o nosso modelo junto com os dados de teste. A gente percebe aí que tem um ajuste legal aí, né? A gente consegue ver que o intervalo de confiança consegue pegar a maioria dos pontos, apesar de que esse intervalo de confiança é para média, não é para observações, tá, pessoal? Mas de qualquer forma aí a gente tem uma ilustração legal aí do nosso resultado de teste. Então, a regressão via splines, que seria o primeiro momento da nossa aula, seria basicamente isso, tá? Agora eu vou passar aqui para os modelos generalizados aditivos. Eu vou dar um conta
Ctrl L aqui para limpar o console, vou apagar os gráficos aqui para a gente recomeçar e apagar todos os resultados aqui. E eu peguei aqui um conjunto de dados, esse US Crudes, vamos tentar ver o que seria esse conjunto de dados aqui. Ele seria um dado de 99 jazidas de petróleo dos Estados Unidos, tá? Basicamente, o que tem de variável nesse conjunto de dados? Tem o preço do barril, tem aqui esse parâmetro Gravity, que seria o grau API do petróleo encontrado naquela jazida, tá? E tem também o teor de enxofre. Vamos tentar entender aqui. O grau API seria aí uma variável em escala hidrométrica do Instituto Americano de Petróleo, American Petroleum Institute, para medir a densidade relativa de óleos e derivados. Quanto maior for o grau API, maior vai ser o valor do produto no mercado. Basicamente, a ideia é essa. É um produto mais nobre, digamos assim, se ele tem um grau API mais alto. O teor de enxofre geralmente é uma variável indesejável no petróleo. Quanto mais alto, pior é o petróleo, porque é um elemento ali que ajuda na oxidação, então ele é uma impureza, beleza? Então depois que a gente entendeu o nosso conjunto de dados, o objetivo é prever o preço com base aqui no grau API e no teor de enxofre, basicamente, tá? Então eu separei aqui a nossa data frame, US Crudes, tá? Se vocês quiserem ver aqui, ó, as 3 colunas, e vou plotar isso para a gente ver, ó. Basicamente o que eu estava tentando explicar para vocês está bem claro aqui. A gente vê que o preço cresce quando eu aumento o grau API, tá aqui nesse parâmetro Gravity, e quando a gente aumenta o teor de enxofre, o preço do petróleo decresce, tranquilo? Então vamos lá, ó. Eu vou definir aqui uma semente setseed11 para a reprodutividade do código, tá? E aqui a gente está separando aqui as observações que vão ser utilizadas para treino, e aqui eu vou carregar novamente o pacote Splines, apesar de que a gente já tinha usado agora há pouco, mas é bom estar aqui no código para quando vocês quiserem executar esse aqui sem ter executado o outro antes, né? E vou fazer o primeiro modelo aqui, ó, GAN, que eu chamei de GAN1, que é o modelo generalizado aditivo, onde eu vou fazer uma spline aqui em função do grau API e outra em função aqui do teor de enxofre. Tá? Então, eu meio que estou adicionando 2 modelos, digamos assim, tá? Para prever o preço em função de 2 splines individuais das 2 variáveis. Eu coloquei grau 5 aqui para ambas, beleza? Aí, se você quiser, você pode testar, né? Um grau maior ou menor e comparar, da forma que a gente fez no vídeo anterior, beleza? E vou dar um summary aqui, e aqui a gente meio que consegue interpretar, né, os nossos coeficientes aqui para as 2 variáveis, né? Ver um ajuste aqui para os dados de treino que ficou muito bom. Mas vamos ver um outro modelo aqui, ó, utilizando um pacote GAN, tá? Então, se você não tem esse pacote instalado, instale. Com esse pacote aqui a gente tem umas funcionalidades interessantes. Vou mostrar para vocês. Aí eu vou usar esse comando S aqui, que também vai ser para fazer aí uma spline via GAN, tá? Que é a função aqui do pacote. Tranquilo? E basicamente eu tenho que entrar com esse argumento aqui, family igual a Gaussian, que vai definir aqui a distribuição normal, sempre que a gente estiver trabalhando com a variável contínua, numérica, tá bom? E aí depois que a gente fez o modelo, a gente pode também dar um summary nele aqui. Ele vai dar uma saída aqui mais simples um pouco, só vai mostrar pra gente a significância de forma geral aqui, tá? Das 2 variáveis. Não vai dar uma significância para cada grau de liberdade individualmente, tá? E vai dar aqui pra gente aqui algumas medidas de erro também. E agora ele tem esse comando que é bem interessante aqui, ó. Na verdade é o plot do R, mas que foi customizado aqui quando você coloca aqui um objeto do pacote, resultado do pacote, ele plota meio que o gráfico de efeitos aqui pra gente. Então, para as 2 variáveis que a gente considerou aqui, né, para o grau API e para o teor de enxofre. À medida que aumenta aqui, pelo menos para o conjunto de dados que a gente treinou, né, a gente percebe um aumento do preço com o aumento do grau API e, em geral, uma queda de preço com o aumento do teor de enxofre, mas a gente vê que isso também é um pouco relativo, tem não linearidades aqui, que se a gente pensar que o teor de enxofre é ruim, a gente não consegue muito bem explicar, mas pode ser que tenha outras variáveis ali das jazidas que não foram consideradas, tá? Então, talvez por isso a gente tenha
essa não linearidade. Mas o fato é que o nosso modelo consegue pegar bem essas não linearidades, tá? E aí a gente está testando aqui então, ó, eu estou fazendo a previsão com o modelo 1 primeiro aqui, para os dados de teste, ou seja, estou pegando os dados e indexando aqui, tirando os de treino, né? E aí eu vou testar aqui com o comando default summary do pacote Caret, o ajuste desse modelo para os dados de teste. Ficou bem interessante aqui, tá? 94% de variabilidade explicada para o modelo GAN1 e agora para o modelo GAN2. Melhorou um pouco, né? Então talvez valha a pena utilizar esse pacote específico aqui para modelos generalizados aditivos, tá? E basicamente é isso. E aí eu vou fazer um gráfico aqui de superfície também, igual eu tenho feito aí, sempre quando eu tenho duas ou mais variáveis, né? Então estou fazendo a sequência aqui para x e para y, faço uma malha, dou nome para as duas colunas dessa malha e avalio todas as linhas dessa malha aqui no nosso modelo. Eu peguei o GAN2 que deu um resultado melhor, beleza? E agora eu vou atribuir uma escala de cores nessa resposta e agora eu vou plotar o nosso gráfico aqui de superfície. E basicamente a gente vê que tem uma não linearidade legal aqui que a Spline pegou, né, no sentido aqui do enxofre, da variável enxofre. A gente tinha visto isso individualmente lá, né, ó, mais ou menos isso que a gente vê, e aqui o efeito quase linear aqui do grau API, né, no preço, beleza? E aí eu posso adicionar os dados de treino, adicionei os dados de treino em azul aqui, escuro, e os dados de teste em vermelho. A gente vê que o modelo tem uma aproximação muito boa aí com os dados, tranquilo? Tanto de treino quanto de teste. Então por hoje é só, pessoal. Esse foi um vídeo aí prático na linguagem R de regressão via splines e modelos generalizados aditivos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.